Olá, eu sou Carla Mendes, eu ajudo pessoas a superarem o medo de falar em público e a se transformarem naquele comunicador que desejam ou precisam. Eu sou pedagoga, tenho 51 anos, sou casada há 30, tenho 3 filhos, 2 cachorrinhas, uma já no céu e outra conosco. E ao longo da minha carreira eu trabalhei durante 27 anos em escola e há 12 anos eu sou pedagoga empresarial. Sou especialista em oratória e tenho pós-graduação em pedagogia empresarial e dinâmicas de grupo. Eu vou contar para vocês um pedacinho da minha história. Quando eu era criança, eu era uma menina alegre, animada, divertida, faladeira até. Não tinha problemas de falar em público. E assim eu fui crescendo e sempre muito falante, representante de turma, enfim. E quando eu assumi a escola, eu tinha um público que eram os meus alunos. Com o tempo na minha carreira, eu evoluí e me tornei diretora. E aí eu percebi que ser uma pessoa comunicativa não necessariamente era uma pessoa com uma comunicação eficaz. Naquele momento eu tinha muitos públicos. Eu tinha que falar com alunos, tanto criança quanto adultos. Eu tinha que falar com os pais, com os docentes, com a equipe técnica e, por ser uma escola pública, também com autoridades, secretário de educação, vereador, prefeito, enfim. Eu percebi que eu era comunicativa, mas não sabia me comunicar. Eu não conseguia todos os resultados que eu precisava, ou que eram necessários, ou atingir em parte. Não tinha muito poder de persuasão, de convencimento. Às vezes eu não impressionava, não dava clareza para as pessoas. E aquilo foi me incomodando e meio que eu fiquei travada. Muitas vezes as pessoas falavam assim: o que você fala é super pertinente, mas a forma de você falar não atinge os seus objetivos. E aquilo foi me afetando de certa forma. Durante meu período como diretora, eu entrei na faculdade. E na faculdade eu percebi que tinham pessoas que tinham dificuldade de se comunicar. Não necessariamente tímidas, porque com o tempo eu aprendi que timidez não impede alguém de falar bem em público, mas se sentiam mal diante da exposição ao público. E aquilo me incomodava. Eu tinha uma amiga que ela passava mal e corria para o banheiro. Às vezes eu ia lá socorrer e eu percebi que ela tinha os mesmos sentimentos que eu tive quando eu tive síndrome do pânico e depressão. Ela tinha aqueles suores, ficava pálida, garganta seca, aquela sensação de que vai desmaiar ou até morrer mesmo, no caso do pânico, e ela se recusava. E a gente tinha algumas matérias que você precisava se expor, senão ela ia perder a matéria. A gente ajudava e tal, mas aquilo não me satisfazia. E lembrando disso, das sensações que eu tive, eu comecei a estudar o medo. Estudei neurociências, psicologia positiva, inteligência emocional. Até hoje eu estudo muito, adoro esse tema. E eu percebi que o medo de falar em público, ele, em algumas culturas e quase todas no mundo, supera o medo da morte e alguns outros medos, como altura, escuridão, enfim. Aranhas é um medo comum na humanidade. E comecei a estudar. E o que aconteceu na minha vida? Eu fui para pedagogia empresarial e dentre os pedagogos eu fui a escolhida para treinar os instrutores da empresa. O que seria isso? São profissionais liberais, engenheiros, advogados, enfim, que precisavam dar aula dentro da empresa, mas que não tinha metodologia, nem de didática e nem de falar em público. E muitos tinham o pavor, o medo de falar em público. E isso me transformou, porque eu percebi que quando a gente acabava aquela semana intensa de aula, eram 40 horas, aquela pessoa ela não era a mesma que saía. Aquela que chegava na segunda-feira não era a mesma que saía na sexta. E mais, já tive mais de 600 alunos na empresa e costumo brincar que eu nunca perdi nenhum. Todos se apresentaram na sexta-feira, com as suas limitações, com as suas possibilidades, mas se apresentaram ganhando autoconfiança e superaram o seu medo de falar em público. E aí eu comecei a estudar mais e mais e percebi que eu queria compartilhar aquilo com mais pessoas. Foi algo que aconteceu comigo, com a síndrome do pânico, com a direção da escola, com a colega na faculdade. Eu ganhei o know-how, eu aprendi e o retorno dos meus alunos era além da empresa.
As pessoas diziam e dizem, porque eu não parei de dar aula até hoje, que aqueles conhecimentos transformavam a vida deles. Ao conversar com seu chefe, ao dar aula, com seu cônjuge. E aí eu parei para pensar por quê. Porque a forma que a gente trabalha, que eu desenvolvi para trabalhar ao longo desse tempo, ela não considera as técnicas de oratória apenas como mais importantes da comunicação. Eu percebi que quando você aprende as técnicas, se você se atém somente a elas, você se transforma num personagem apenas, não incorpora a você. E aí o que acontece? O mais importante na apresentação em público é você estar para o público, falar com pessoas e não para pessoas. Você tem que estar presente. E quando você se preocupa com as técnicas, você se preocupa com você. Estou olhando para todo mundo, eu estou caminhando, estou me movimentando, a minha apresentação está boa, onde está a minha mão, está direito? E aí o que ocorre? Você perde aquele tempo precioso de entrar em conexão com o seu público e, de fato, ser um comunicador. Você vai lá, dá o seu recado, mas não se transforma numa pessoa que sabe se comunicar. Fica dependente das técnicas para sempre. Então eu percebi que era preciso algo mais. E esse algo mais aconteceu. As pessoas hoje incorporam dentro de si, das suas possibilidades, dentro do seu autoconhecimento, o que é necessário para falar em público e transmitir a mensagem efetiva e alcançar os objetivos, os resultados esperados. E extrapolou, não só no campo profissional, extrapolou para o campo pessoal. E aí eu disse, é a hora de eu expandir isso. Desenvolvi o método Falando Sem Medo, que tem por objetivo te ajudar a perder o medo de falar em público, se transformar no comunicador que você precisa ou aquele que você deseja.